Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Gislaine aqui do canal Mundinho das Falainópolis. Seja muito bem-vindo, você que chegou agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Você também que já é seguidor aqui, que é meu inscrito, que assiste todos os vídeos, também seja muito bem-vindo aqui nesse vídeo. Estou muito feliz em ter sua presença aqui. Gente, eu tenho várias respostas para dar para vocês hoje. Hoje nós vamos falar sobre raízes. Mais uma vez o tema raízes, porque tem muita gente com dúvidas. Mas antes de falar sobre as raízes, nós também temos vários outros temas, né? Vamos estar respondendo várias perguntinhas de vocês. Mas já peço você que ainda não fez a sua inscrição aqui no canal, que já se inscreva aqui, já deixe também. Já ative também, né, o sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo que eu postar aqui. Sempre tenho dicas, experiências que eu troco com vocês, as novidades, as florações, tudo que acontece aqui eu divido com vocês no decorrer da semana, então não fica de fora disso não. Já se inscreva, ative o sininho das notificações e não esqueça de deixar o seu super like para ajudar o canal, ok? Bora pro vídeo! Então, gente, a primeira pergunta que eu vou responder é sobre a ventilação. Teve uma inscrita aqui que me perguntou: Gislaine, o seu orquidário é um espaço fechado, com telhas, né, coberto. Como que entra a ventilação? Gente, a ventilação entra por aqui, ó, tá vendo essa porta aberta aqui? Então, ela fica aberta o dia todo. Então, o meu orquidário recebe esse vento aqui, venta bastante, mas não é um vento que prejudica elas não, tá? Além dessa abertura aqui, né, dessa porta, eu também tenho esse umidificador de ar, esse climatizador, na verdade, que também ajuda com não só com a ventilação nas minhas orquídeas, mas também a dar uma umidade para esse local. Já mostrei para vocês no vídeo anterior tudo sobre esse climatizador. Então, a outra perguntinha do inscrito, nem foi pergunta não, foi um pedido dele. Ele disse assim: Gislaine, mostra a orquídea que você plantou, aquela gigante, aonde você colocou ela. Vou mostrar. Olha aqui, gente, onde ela está. Ela está pendurada aqui, ó. Tá vendo? Olha o tamanho dessa princesa. Tá toda linda aqui. Já está até, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ela gostou tanto do replante que ela já está emitindo uma haste floral. Olha aqui. Tá vendo? Então, eu queria mostrar pra esse inscrito aonde tá ela, e logo, logo vai ter floração aí pra vocês, tá? Dessa princesa. Outra coisa que eu quero responder pra vocês aqui é sobre as telhas. Me perguntaram: Gislaine, essa telha transparente, ela faz com que as Phalaenopsis, ou seja, as suas orquídeas, cozinhem? Não, gente, não cozinha não. O meu orquidário, ele tem a altura de 4 metros, então ele é bem alto, as telhas ficam bem alta, e o local onde pega mais sol, onde o sol é mais forte, eu coloquei esse sombrite, então não tem problema nenhum. E outra coisa que acontece, eu molho bastante o chão do orquidário, então elas ficam bem fresquinhas, não tem perigo nenhum de ficar o calor excessivo por conta das telhas e acontecer sim, porque acontece sim de cozinhar folhas sim, tá bom, gente? Acontece sim, já vi vários casos de cozinhar, né? Não é questão só de telhado não, tá, gente? É questão também de estar num ambiente onde o sol pega direto na orquídea, né? No vegetal, nas folhinhas dela, e aí acontece sim de cozinhar. Mas aqui, graças a Deus, nunca ocorreu de cozinhar elas por conta desse telhado não, porque é bastante alto aqui, é bem arejado, molha o chão, eu sempre tô cuidando das plantinhas para que elas não sofram tanto calor, tá? Então, essa é a minha respostinha aí para você que me perguntou. Outra coisa, vamos falar agora sobre o tema que é as raízes das nossas orquídeas. O que acontece, gente?
Vou falar para vocês, essa semana passada eu dei um tema aqui falando sobre, acho que não foi nem tema não, eu falei sobre as raízes, né? Porque me perguntaram sobre as raízes que ficam amarronzadas. Até dei o exemplo para vocês, o exemplo dessa daqui, né? Que foi o excesso de adubação na época. E também, gente, falei para vocês que não só o excesso de adubação que faz isso, mas também o caso de frio. Se tá muito frio, pode sim queimar raízes, tá? Aí essa inscrita, ela falou para mim o seguinte: Gislaine, as raízes das minhas orquídeas, elas queimaram e eu acredito que seja por conta do excesso de adubação. Pode ocorrer isso? Sim. Pode ocorrer sim, tá, gente? O caso de adubação excessiva, às vezes, na hora de misturar ele na água, a gente coloca um pouco mais. Então, o que eu faço aqui no meu orquidário? Quando eu vou adubar as minhas plantas, eu sempre coloco menos, tá? Porque o menos, o mais, o excesso de... Às vezes você fala assim, 1 litro de água para uma colherzinha dessa de café é muito pouco. Mas, gente... O menos pode ser mais. E assim, eu falo para vocês, não excede. Eu sempre coloco menos ainda do que vem falando, né? Como o modo de uso, né? Às vezes no frasco do vidro tá lá falando o modo de usar e eu coloco até menos do que está mandando lá, né? Então eu coloco sempre menos para não acontecer isso. Às vezes a gente pensa que excesso de adubação é porque colocou muitos tipos de adubo. Não, gente. O excesso de adubo também pode acontecer por colocar em demasia a quantidade, né, do pozinho ali do adubo químico. Ou colocar, pode até ser o orgânico. Eu sempre coloco 1 colherzinha, né, de café. Aí tem pessoas que falam, gente, mas é muito pouco, eu vou colocar um pouquinho a mais. Gente, não faça isso. Coloca sempre certinho, para não acontecer de queimar as raízes, tá, gente? Não é só a quantidade de vários tipos de adubo, mas também o excesso quando a gente vai fazer a mistura, né, do adubo, do pozinho do adubo com a água. A gente coloca mais e pode acontecer isso. E também do adubo orgânico de colocar a mais de 1 colherzinha, tá? No cantinho do vaso. Acontece também de você colocar o adubo em cima da raiz, tá, gente? Tem adubo que não pode. Tem adubo que pode sim colocar em cima da raiz, porque ele foi feito para isso. Mas tem alguns adubos que é melhor colocar no canto do vaso. Então, eu queria muito estar falando com vocês sobre esse assunto hoje, porque eu recebi várias perguntas por que ocorre o fato de queimar raízes. É isso, gente. São vários fatores e um deles é o excesso de pó do adubo químico, excesso também do adubo orgânico, da quantidade, tá, gente? Não é quantidade de vários tipos de adubos, mas é a quantidade. Você pode colocar 1 adubo, mas se você colocar ele demais, ele vai queimar. Às vezes você usa, igual eu, por exemplo. Eu uso 3 adubos aqui, já falei pra vocês isso. Eu uso o orgânico, o Osmocote, que é a adubação lenta, e uso manutenção da Forte. Então são esses 3 adubos, né? Às vezes eu usando 3, 4 tipos de adubos não vai queimar raízes tanto quanto vocês colocar 1 adubo em excesso. Então tomem muito cuidado com isso. Isso queima raízes, sim. Gislaine, me perguntaram também. Gislaine, essas raízes que queimam e secam, como eu faço para conseguir que elas recuperem? Gente, não tem como recuperar, tá? Vou só falar para vocês, essas raizinhas aqui, ó, que estão queimadas, raizinhas que estão secas, elas não recuperam mais não. O que acontece? Elas vão, quando você vai lá e conserta o que você estava fazendo, elas emitem raizinhas saudáveis, olha aí para você ver. Aquela pode não recuperar mais, mas a planta, quando você cuida dela e ela fica saudável, ela se recupera. Mesmo que a raiz não recupera, mas a planta recuperando, ela vai emitir várias raízes para você ir, vai ficar super bacana e cheia de raízes novas, tá? Pode até queimar, mas sempre vai aparecer uma raizinha nova. Se você for lá e não fazer mais
o que você estava fazendo de errado, tá bom? Então é isso, não tem como recuperar raízes que estão secas, raízes que estão queimadas, mas tem como sim a planta se renovar, se fortalecer e emitir raizinhas novas e várias raizinhas novas, ok? Então, gente, esse era o vídeo de hoje. Eu queria muito estar respondendo isso para vocês. Sempre que vocês tiverem dúvidas de alguma coisa sobre o meu cultivo, gente, eu estou aqui para responder para vocês. Às vezes não sei de muita coisa, mas o que eu tenho, as minhas experiências aqui, aquilo que acontece aqui comigo de bom ou de ruim, eu divido com vocês, tá bom? Tudo que eu souber, tudo que acontecer aqui, sempre estarei dividindo com vocês. Tem dúvidas? Deixa para mim nos comentários. E se você quiser me dar uma sugestão de vídeo, deixa aqui também que eu vou fazer o vídeo para você. Gente, um grande abraço para vocês, um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima!